Como explicar as baixas? Tantas pessoas morreram num dia só. Foi o dia que mais morreu judeus em um dia desde o Holocausto. Como podemos explicar isso aqui? Como falamos anteriormente, não temos como explicar e nem como justificar, porque nós devemos apenas saber que os caminhos de Deus só Ele conhece. Um dos grandes sábios da história judaica se chamava Rabbi Yosef Karo. Ele viveu há aproximadamente 500 anos atrás. Ele foi o autor da obra magna que é o Shulchan Aruch, Código de Leis Judaicas. Rabbi Yosef Karo, ele tinha um professor. Além dos professores que ensinaram para ele nesse mundo, ele tinha um professor no mundos superiores. Era um anjo que sempre vinha estudar com ele certos trechos profundos, que era chamado de Magid, um anjo especial. Uma vez, Rabbi Yosef Karo, ele rezou e pediu a Deus que ele queria ter o mesmo final que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, que foi o sábio talmúdico, ele foi massacrado pelos romanos. Ele foi queimado vivo. Passaram na carne dele ferros incandescentes que rasgaram o couro e a pele dele, tudo que tinha. E dessa forma ele morreu. Naquele momento que ele morreu, ele falou: Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Assim conta para nós o Talmud. Naquele momento que os romanos estavam fazendo isso com ele, ele estava sorrindo. Os alunos perguntaram para Rabbi Akiva: como o senhor está sorrindo nesse momento? Ele falou: minha vida inteira eu rezei para morrer por santificar o nome de Deus. E agora eu estou cumprindo isso aqui, será que eu não vou ficar feliz? E quando ele falou a palavra Echad, a alma dele subiu às alturas. E o Talmud diz: feliz você, Rabbi Akiva, que faleceu com a palavra Echad. Rabbi Yosef Karo, que veio centenas de anos depois, ele queria ter o mesmo final de Rabbi Akiva. E ele orou e pediu para Deus isso aqui. Uma certa vez chegou para ele esse anjo Magid e falou para ele: olha, lá nos céus falaram que você é realmente uma pessoa muito meritosa, mas você não tem um mérito igual a Rabbi Akiva que merece realmente ter esse tipo de morte. Mas em contrapartida, vão lhe dar um outro mérito. Você vai fazer uma obra que vai ser a base de toda a lei judaica, e todos os sábios até a vinda de Mashiach vão basear os seus vereditos no seu livro. Vai ser o livro básico de toda a lei judaica para todas as gerações. E assim foi, ele fez a obra, o Shulchan Aruch, tão conhecido. Daqui nós entendemos, morrer em Kiddush Hashem para santificar o nome de Deus é um nível máximo que uma pessoa pode chegar. Pode ser que a vida inteira a pessoa não estava ligada com as leis da Torá, mitzvot, etc. Mas no momento que ele morreu por ser judeu, ele tem uma ascensão espiritual que jamais ele conseguiria através de todos os atos. Grandes sábios, grandes tzadikim justos, jamais conseguirão chegar ao nível de alguém que morre para santificar o nome de Deus. Todas essas centenas de judeus que morreram, homens, mulheres e crianças, mesmo que a vida inteira não estavam muito ligados com o judaísmo, até mesmo pode ser que naquele momento não estavam agindo de acordo com as leis da Torá, mas quando isso ocorreu, ele passou a ser o que chamamos um kadosh, uma pessoa sagrada, que é incomparável com ele em qualquer pessoa, qualquer sábio não consegue chegar ao nível dele. Então essas pessoas que se foram, com certeza isso foi para a alma deles uma ascensão inimaginável, que uma vida inteira nesse mundo jamais iriam conseguir chegar nesse nível tão especial. O mesmo podemos dizer que isso se refere a todos os soldados de Israel que estão no fronte, mesmo aqueles que não morrem. É só o fato deles entregarem a sua alma, se colocarem em perigo para proteger a pátria, para proteger o povo de Israel, para proteger a herança divina, se colocam no nível de Kadosh, eles são pessoas sagradas. E realmente nós não entendemos porque isso aconteceu, mas com certeza para essas pessoas foi a maior elevação que eles poderiam ter em toda a sua história. Então devemos realmente saber que nós não temos como explicar por que isso aconteceu com essas pessoas e por que aconteceu com tanta atrocidade.
Mas nós devemos ter certeza absoluta que para a alma deles foi realmente a maior forma de ter uma elevação. Eles foram embora por ser judeus. Ninguém na Terra não consegue chegar ao nível espiritual deles. A alma vive para a eternidade e quando ela passa por fatos como esse, ela chega a níveis que jamais conseguiria se fosse por esforço próprio. Gostaria de participar um fato que ocorreu com minha família. Pouco mais de 20 anos, infelizmente, meu pai foi assassinado em frente da casa dele, perante os olhos da minha mãe. Minha mãe era a presidente de um grupo de caridade para Israel chamado Emuná. E, logicamente, não precisamos dizer a tragédia que isso foi para a nossa família e para ela principalmente, que todos os filhos estavam casados, mas ela ficou viúva, sozinha, na solidão. Para ela foi um baque muito grande. No entanto, ela organizava esse grupo Emuná e alguns meses depois eles fizeram um evento para arrecadar dinheiro para as creches em Israel. E esse evento foi filmado, foi televisionado, etc. E ela estava dirigindo o evento com toda a empolgação e alegria que ela sempre fazia. Um dos repórteres que estavam presentes ficou sabendo da tragédia que ocorreu com minha mãe. Ele perguntou para ela, como a senhora consegue, depois de tudo isso que aconteceu, ficar dirigindo esse evento assim, com toda essa empolgação e energia, etc. Minha mãe olhou para ele simplesmente assim, como se não estivesse entendendo a pergunta. Ela falou para ele, quem não vive com Deus nunca vai entender isso aqui, não tem como te explicar. Se nós vivemos com Deus e vemos toda a bondade que Deus fez conosco, nós vamos conseguir entender que nós temos muitos milagres ainda para presenciar.